Rebelião num presídio superlotado no centro de Belém. 4 presos morreram, 12 ficaram feridos. O presídio São José tem capacidade para 110 detentos, mas está com 500. A rebelião começou à 1 da tarde. Os presos tocaram fogo na cozinha e tentaram uma fuga em massa. A polícia chegou logo, cercou todo o presídio, que fica numa área residencial no centro da cidade. Os presos reclamam da superlotação e da lentidão da justiça. Dizem que alguns deles estão há mais de 3 anos na cadeia sem terem conversado sequer com o juiz. 1 hora após o início da rebelião, os presos temiam uma invasão do presídio pelos policiais militares. Do telhado, atiravam pedras e telhas nos PMs, que respondiam a bala. Os tiros ainda não tinham terminado quando muitos presos começaram a pedir rendição. Nas janelas, acenavam com panos brancos, enquanto outros escalavam o telhado e desciam pelo muro de mais de 15 metros de altura, arriscando a vida debaixo de um fogo cerrado. Do lado de fora, o desespero dos familiares deles, que assistiam a tudo. Apesar do fim do tiroteio, a situação continuou tensa dentro do presídio. Muitos presos tentaram a rendição, mas eram ameaçados pelos colegas. Quem conseguiu chegar até o telhado aproveitou para conversar com os soldados da polícia militar e desceram depois que a polícia garantiu a segurança deles. Quem quiser descer, vai descer, tá? Sem violência, eu garanto. O coronel dá a palavra dele aqui. A situação está muito feia aí dentro. Tudo feio, tem 4 mortos lá. E agora há pouco a polícia informou que mais um preso foi encontrado morto. A rebelião ainda não foi controlada. Rebelião também em São Paulo. Um preso morreu e 14 ficaram feridos num motim durante a madrugada em Diadema, no ABC Paulista. Eles tentaram fugir cavando um túnel. Os policiais ouviram o barulho e conseguiram evitar a fuga. Alguns presos se rebelaram e incendiaram os colchões. E um deles morreu asfixiado. A cadeia pública de Diadema tem 209 presos. Número 4 vezes maior que a capacidade normal. Um incêndio provoca pânico durante a madrugada em Londrina, no Paraná. O fogo destruiu lojas e carros. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um grupo de menores. O incêndio aconteceu bem no centro da cidade. O fogo destruiu um prédio onde funcionava uma oficina, uma loja de imóveis e um estacionamento. O telhado desabou. 9 carros que estavam no estacionamento queimaram. Os bombeiros foram chamados, mas tiveram dificuldade para entrar no prédio. Estava tudo trancado e foi preciso cerrar uma das portas. A preocupação era evitar que o fogo atingisse este posto de combustíveis, que fica a poucos metros do prédio. Foram 2 horas de trabalho e mais de 70 mil litros de água para conseguir apagar o incêndio. Hoje foi possível ver melhor o estrago e a destruição provocados pelo fogo. O incêndio transformou o que era um estacionamento num verdadeiro cemitério de automóveis. Os carros viraram sucata no meio do fogo e o que sobrou não dá para ser vendido nem como ferro velho. Segundo os comerciantes, nada do que foi destruído estava no seguro. A perícia vai apurar as causas do incêndio. A única pista é esta porta, que teria sido arrombada por um grupo de menores. Foi visto os menores rondando aqui e essa porta estava arrombada e saíram com os objetos na mão. Logo uns 15 minutos depois, o incêndio começou. Um vendaval provoca morte e destruição em Limeira, no interior de São Paulo. 6 pessoas da mesma família morreram afogadas, arrastadas pela correnteza. O temporal começou às 8 horas da noite de ontem. 40 minutos foram suficientes para que este córrego transbordasse. A água subiu até 2 metros de altura. Este Santana foi levado pela correnteza, mas os 2 passageiros conseguiram escapar. Neste outro carro e nesta caminhonete viajavam 9 pessoas da mesma família. Todas foram arrastadas pela água. 2 crianças e uma mulher foram salvas. As outras 6 pessoas morreram afogadas. Paulo sai às ruas pedindo segurança para trabalhar. Foi um protesto pela morte de mais um cobrador. Para esses motoristas e cobradores, o Natal não poderia ter sido pior. Pela 4ª vez esse ano, um colega foi morto trabalhando. O cobrador Edivan Herculano da Silva, de 26 anos, já havia escapado de 5 assaltos, na mesma empresa, na mesma linha.
Por volta das 7h30 da noite do dia 24, os dois assaltantes entraram no ônibus. Um ficou apontando uma arma para o motorista. O outro, desarmado, foi direto para o cobrador. Limpou o caixa e perguntou aonde estava o resto do dinheiro. O cobrador respondeu que não havia mais nada, porque aquela era a primeira viagem dele do dia. Não havia dinheiro sequer no cofre do ônibus. O assaltante não ficou satisfeito com a resposta, pegou a arma do outro e deu um tiro na cabeça do cobrador. Os dois fugiram, levando pouco mais de 200 mil cruzeiros. Todos os ônibus e funcionários da empresa foram para a rua protestar. Acompanhando o cortejo do companheiro, eles voltaram a pedir o de sempre: segurança. Em média, a empresa é vítima de 70 assaltos por mês. Nos últimos 2 anos, 6 empregados foram assassinados. No enterro, mais do que indignados, todos tinham a mesma resposta para a mesma pergunta. O senhor tem medo hoje de trabalhar? Um coral de 80 vozes canta em solidariedade à família da menina Miriam Brandão, sequestrada em Belo Horizonte. Há 4 dias, os pais de Miriam esperam por um contato dos sequestradores. Miriam Brandão, de 5 anos, foi sequestrada por 2 homens armados na terça-feira. Ontem à noite, um coral da Igreja Batista frequentada pela família cantou pela volta da menina. A mãe de Miriam, Juscelia Brandão, abraçada ao filho mais velho, assistiu emocionada ao canto da solidariedade. Hoje o movimento foi grande na casa dos pais de Miriam. O irmão da menina, Pedro, de 8 anos, foi levado para a casa de uma tia. Logo depois saíram os pais de Miriam. Volney Brandão, o pai, disse que não acredita em vingança, mas admitiu que pode ter inimigos. Os pais de Miriam voltaram para casa no final da tarde. A mãe da menina fez um apelo dramático para que os sequestradores entrem em contato com a família. Eles se comuniquem com a gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais força, não. Eu tô em pé, eu não sei porquê. Eu acho que Jesus que está me protegendo. Eu não tenho mais lágrima, não tenho mais força, eu não sinto fome. Eu tô numa situação que eu não desejo para ninguém. Peço que eles entrem em contato, por favor, com a gente. A Universidade Federal do Rio constrói um ouvido eletrônico. É o primeiro computador brasileiro que entende a voz humana e obedece ordens. O equipamento é muito simples. Meia dúzia de circuitos eletrônicos que reproduzem a função das 4.000 células nervosas do cérebro humano que fazem a gente ouvir e compreender o sentido das palavras. O pesquisador da Universidade Federal do Rio, Márcio Nogueira, trabalhou 1 ano neste protótipo. Resultado: o computador já consegue entender e reagir a 4 comandos de voz. Abaixo, acima, esquerda. O sistema de comando de voz já existe em vários países. Então, por que pesquisar no Brasil? Porque com a tecnologia importada, os operadores teriam que trabalhar no idioma do país de origem do equipamento. Ou então, pagar e caro pela adaptação do sistema ao nosso idioma. Quais são as aplicações práticas possíveis com o sistema de comando de voz? Automatização do sistema bancário, até, por exemplo, máquinas industriais comandadas pela voz. A nossa própria casa poderia ser pensada em você fazer um sistema onde você pudesse falar com seu ar-condicionado, com a sua lâmpada, com o micro-ondas, várias coisas que hoje são comandadas por controle remoto, você poderia comandar pela voz. Esquerda, direita, fim. Collor tenta adiar outra vez o julgamento do impeachment. O advogado de defesa, indicado por ele, passou a tarde redigindo o mandado de segurança que pode adiar a sessão marcada para terça-feira que vem, dia 29. Foi numa reunião fechada pela manhã na casa da Dinda que o presidente afastado Fernando Collor e o novo advogado dele decidiram recorrer à justiça para adiar o julgamento de terça-feira. Já pensando nesta possibilidade, o diretor do Supremo Tribunal Federal, por ordem do presidente do processo de impeachment, ministro Sidney Sanches, passou a manhã inteira esperando o mandado de segurança. Só que a defesa levou praticamente o dia inteiro para preparar toda a documentação.
No Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança preventivo para adiar por 30 dias o julgamento do impeachment vai para o ministro Sepúlveda Pertence. A expectativa da defesa é de que ele passe o domingo analisando o pedido e anuncie uma decisão ainda na segunda-feira. Se a decisão do Supremo não sair na segunda e a sessão do Senado for confirmada para terça-feira, o advogado de defesa diz que comparece ao julgamento. E mais, vai tentar convencer o presidente afastado a estar presente junto com ele. Se depender de mim, o presidente deve estar presente ao julgamento. O novo mandado de segurança da defesa do presidente afastado Fernando Collor acaba de ser entregue no Supremo Tribunal Federal. Voltamos a Brasília ao vivo com o repórter Heraldo Pereira. O protocolo do Supremo Tribunal Federal funcionou excepcionalmente até agora à noite para que a defesa do presidente afastado Fernando Collor pudesse enviar o mandado de segurança. O documento chegou e já foi entregue ao ministro Sepúlveda Pertence, que está em casa aqui em Brasília. O ministro garantiu que, se tudo der certo, ele pode anunciar uma decisão ainda hoje, caso o pedido seja um pedido simples. Caso contrário, caso seja um pedido mais complicado, o ministro vai passar o domingo estudando o caso e anuncia uma decisão, no máximo na segunda-feira pela manhã. Heraldo Pereira, de Brasília. Os advogados da acusação dizem que o novo mandado de segurança não tem fundamento legal. O advogado Evandro Lins e Silva acredita que o pedido vai ser rejeitado pelo STF. Para outro advogado de acusação, Fábio Conder Comparato, a liminar é mais uma manobra da defesa. É tipicamente uma manobra. Os advogados, quando pedem alguma coisa de absurda, eles têm uma outra ideia na cabeça. E a ideia é justamente confirmar na opinião pública internacional que no Brasil não há justiça. Em São Paulo, o ministro Sidney Sanches, que preside o julgamento do impeachment do Senado, não quis comentar o novo mandado de segurança da defesa do presidente afastado. O ministro disse que só fala sobre o assunto na segunda-feira. O presidente Itamar Franco viaja amanhã para Montevidéu, onde participa da reunião do Mercosul. Hoje ele trabalhou em Juiz de Fora e admite mudança na equipe de governo. O presidente passou a manhã dentro do apartamento. Ele se reuniu por mais de 2 horas com assessores e com o presidente de Furnas, Marcelo Siqueira. Segundo o amigo Roberto Medeiros, o presidente manifestou a intenção de transferir o ministro Paulo Haddad para o Ministério da Fazenda e nomear um político para o Ministério do Planejamento. Medeiros disse que o presidente está recebendo indicações de todos os partidos. À tarde, o presidente Itamar Franco saiu de carro e foi para uma casa que tem num condomínio fechado de Juiz de Fora. O presidente Itamar Franco passou a tarde reunido com o ministro da Educação, Murilo Inga, e com o secretário-geral da Presidência, Mauro Durante. Ele acertou os detalhes da viagem de amanhã ao Uruguai para a reunião do Mercosul. O presidente embarca no final da tarde na base aérea do Rio de Janeiro para Montevidéu e retorna a Brasília na segunda-feira à noite. Na terça, ele acompanha o julgamento do processo de impeachment. Desde a corrida de São Silvestre podem se preparar para um problema fora do regulamento. Saber exatamente quem é quem. 2 gêmeas de Curitiba treinam juntas para ganhar a prova feminina. Elas treinam sempre juntas e até os passos são iguais. Pernas, cintura e busto têm a mesma medida. E olha só, no rosto a semelhança também é grande. São irmãs gêmeas de 22 anos. A Lina e Lídia têm mais uma coisa em comum: a vontade de vencer a prova São Silvestre. E elas estão se preparando para o desafio. Tantos traços em comum nem sempre ajudam durante as competições. É que esse clima de amizade entre a Lina e Lídia só existe mesmo aqui no treinamento, porque na hora da corrida a disputa é acirrada. Tanto que a diferença de tempo na carreira das duas sempre foi mínima. Em alguns casos, foi difícil saber quem chegou na frente. Foi o que aconteceu na prova classificatória que escolheu os melhores do estado para São Silvestre. A Lina chegou em primeiro e Lídia em segundo lugar. Mas na confusão, Lídia acabou sendo apontada como a vencedora da prova. Eu fiquei indignada, eu tendo vencido a prova e em segundo na classificação oficial deles. E agora na São Silvestre? Agora eu espero ganhar dela. É? De verdade. Um catarinense de 18 anos foi a grande estrela no duelo entre a natação brasileira e a americana em Niterói. A equipe do Brasil deu um banho nos nadadores da Universidade de Michigan. Arquibancada cheia para as emoções de uma partida de natação.
Num sistema de pontuação semelhante ao da Fórmula 1, os primeiros colocados marcam pontos para sua equipe. E os dois times fizeram um jogo surpreendente, com vitória da seleção brasileira por 158,5 pontos contra 117,5 para a Universidade de Michigan, uma das mais fortes da natação americana. Foram quebrados 3 recordes brasileiros para a piscina de 25 metros. E o destaque do duelo foi esse catarinense de 1,92 m. Fernando Scherer disputou 5 provas no intervalo de 3 horas, sem perder nenhuma para os americanos. Scherer foi superado apenas em 2 provas por Gustavo Borges, o brasileiro medalha de prata na Olimpíada de Barcelona. Fernando Scherer foi a grande revelação da natação brasileira este ano. Na semana passada, ele surpreendeu ao derrotar o ídolo maior do país, Gustavo Borges, nos 50 metros livres do Troféu Brasil. O mais impressionante é que há apenas 4 anos, Fernando Scherer não entraria numa piscina como essa, porque certamente ele se afogaria. Ele só aprendeu a nadar aos 14 anos e foi mais que um bom aluno. Hoje, Fernando Scherer melhorou em mais de meio segundo o recorde brasileiro dos 50 metros nado costas. Virou ídolo, deve ser chamado para treinar nos Estados Unidos e até assumiu um apelido que é garantia de sucesso. Com vocês, Xuxa! Os produtores de vinho do Rio Grande do Sul comemoram os lucros com o Natal. Depois de um ano de crise, uma venda recorde no mês de dezembro recuperou todas as perdas do setor. Para os produtores de vinho, os 11 primeiros meses do ano foram de amargar, com uma das piores vendas da década. O pesadelo dos produtores de vinho só terminou com as vendas de fim de ano. Em apenas um mês, foram comercializados 140 milhões de litros de vinhos e champanhe, exatamente a mesma quantidade vendida de janeiro a novembro. As vendas recordes de fim de ano tiraram os produtores do sufoco. O setor todo, na verdade, já se encontra sem materiais de embalagem, tendo atendido o que se pôde realmente de encomendas, mas acabamos contabilizando, ao final, um ano excepcional. Além de tirar o setor do vermelho, o aumento nas vendas de vinho resolveu um outro grande problema para produtores e empresas, o da estocagem do produto. É que quando as vendas são fracas, o vinho permanece armazenado nesses barris de madeira gigantes, com capacidade de até 100 mil litros de vinho. Agora, 80% da capacidade de estocagem está liberada e os barris são preparados para transformar a nova safra de uva em vinho. As previsões para 93. Você vai ver amanhã no Fantástico. O que será que os búzios, as cartas do tarô, os astros estão prevendo para o Brasil e o mundo? Como vai se comportar a inflação? E a possibilidade da descoberta de alguma vacina contra a AIDS ou outras doenças que ameaçam a humanidade? Quais os signos mais beneficiados no ano novo? Você vai ver também o Corredor do Medo, o lugar onde vivem pessoas marcadas para morrer, porque são testemunhas de crimes violentos. Elas estão sob a proteção da polícia e não podem nem sair de uma delegacia. Em São Paulo, o homem que quer ter o corpo mais tatuado do mundo. Ele garante que já vendeu a própria pele para empresários japoneses por $1 milhão. Ainda em São Paulo, 2 toneladas de maconha. A droga vinha do Mato Grosso do Sul com destino ao Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a maconha seria distribuída pelo Comando Vermelho. O caminhão foi apreendido na marginal do Tietê, na capital. Os pacotes de maconha estavam escondidos entre tábuas de madeira. O motorista foi preso em flagrante. A polícia ainda não sabe se ele está envolvido com o tráfico ou apenas foi pago para transportar a mercadoria. A Polícia Rodoviária Gaúcha faz uma operação especial para fiscalizar os motoristas argentinos. A previsão é de que mais de 1 milhão de turistas passem pelas estradas do Rio Grande do Sul. Os argentinos estão de volta. Desconhecendo a sinalização nas estradas, os defeitos na pista e abusando da velocidade, eles correm riscos e sofrem acidentes, como este carro que saiu da estrada e capotou quase na entrada de Porto Alegre. Um garotinho de 3 anos que viajava com os pais está hospitalizado em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal resolveu agir com rigor. Os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal estão parando os carros de argentinos para avisar sobre a situação nas estradas e pedir cuidado. Eles informam os trechos ruins da estrada e fazem recomendações. Então nós gostaríamos que o senhor andasse mais devagar, respeitasse mais as sinalizações, que é 80 km horários, okay? Não fizesse ultrapassagens perigosas, para que o senhor pudesse ter
um passeio tranquilo aqui no Brasil. Os turistas gostam da ajuda e dizem que assim viajam mais tranquilos. Os turistas ficam mais tranquilos? Sim, muito mais tranquilo. Boa noite.